Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Reino, mãe da Francesca, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma ferramenta que funcionou muito bem para mim, funciona até hoje e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães. Eu tenho recebido algumas mensagens e uma delas me falou: eu tô tendo muito problema, eu tô ficando muito cansada na parte da manhã porque a minha criança não colabora para se vestir, não colabora para fazer o café da manhã, para escovar os dentes. Eu tô um pouco perdida e eu tenho que ficar falando, e quando eu vou ver são 8 horas da manhã, eu deixei a criança na escola e já tô passando mal. Então, primeiro, a sugestão que eu vou dar é fazer o quadro de rotinas. Mas antes eu quero dizer algumas coisas a respeito da rotina. Bom, a rotina ela é extremamente importante para as crianças, desde pequenas até sempre, até toda a vida. Quando elas são pequenas, elas precisam saber o que vem depois. Então, assim, eu acordei, o que vem depois? O que eu vou fazer? Eu vou tomar o café da manhã e o que é que vem depois? Porque quando a criança sabe o que ela precisa fazer, ela se sente segura, se sente orientada, né? E ela consegue desenvolver tranquilamente a sua rotina e vai aprendendo a fazer as coisas até sozinha mesmo. Tem crianças de 3 anos que já se vestem, não digo totalmente, que não sabem se vestir totalmente, mas consegue colocar meia sozinho, consegue colocar uma calça sozinho. E a gente precisa encorajar as crianças a serem autossuficientes e se vestirem sozinhas e ajudarem a preparar o café da manhã e tudo isso. Então, quando eu descobri essa ferramenta, a Francesca já estava um pouquinho grande, só que eu aqui em casa sempre tive essa rotina. Então ela sempre teve horário para dormir, ela sempre teve horário para comer, porque isso, na verdade, não é porque eu era metódica, mas é porque isso facilitava o andamento da minha casa. Como eu falei outro dia, eu não tenho ajudante, então para que eu conseguisse me organizar com ela, ela precisava seguir uma rotina. E eu também acho que a criança, quando ela tem uma rotina, quando ela sabe o que vai acontecer durante o dia dela, ela fica tranquila e serena. As surpresas, às vezes, elas agitam a criança, né? Os imprevistos agitam a criança. E então eu, sinceramente, acredito que a rotina ela seja extremamente positiva. E existem meios da gente conseguir organizar isso com a colaboração das crianças. Então vamos lá. Quando a criança é bem pequenininha, de 0 até 3 anos mais ou menos, mas quando ela começa a caminhar, né, vamos dizer, de 1 até 3 anos mais ou menos, a gente, mãe, pode desenhar as atividades que a criança realiza durante o dia, né? Então vamos pensar assim, ela acordou e ela vai tomar o leite, ela vai tomar o suco, ela vai comer alguma coisa. Então a gente pode desenhar a criança fazendo essas atividades, a gente mãe. Ou então a gente pode também fotografar a criança durante essas atividades. E aí a gente vai fazer uma espécie de uma folha, colocando a fotografia e escrevendo ao lado qual é a atividade que a criança está desenvolvendo. Ainda estou falando de crianças pequenas. Nesse caso em que as crianças são pequenas, a gente vai mostrar para a criança o quadro que a gente criou e vai falar: olha, agora você acordou, você tomou o seu café, o que é que vem depois? Então ela vai olhar o que é que tem depois. Então, depois de tomar o café, a gente vai escovar os dentes. Então, vamos ao banheiro, vamos escovar os dentes, vamos lavar o rosto e tudo isso. E assim a gente vai seguindo. Eu diria que quando a criança é muito pequena, a gente não vai fazer um quadro de rotinas minucioso. A gente vai colocar as principais atividades, aquelas que a gente quer que se transformem em hábitos. Então, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho, brincar, tomar o lanche, almoço e o jantar, a hora da nana, a hora da leitura, né? A gente pode decidir a hora de brincar e assim a gente faz. Dos 3 anos até os 6 anos, a criança, pelo menos aqui na Itália, ela já está
na escola materna, ela já está que corresponde à pré-escola aí no Brasil. E aí então, às vezes pode ser que essas crianças já consigam elas mesmas desenhar. Com 3 anos ainda o desenho é muito rudimentar, né? Então, talvez a mamãe possa ajudar a fazer o desenho ou pode continuar com as fotos. Dos 6 anos para frente, a maioria das crianças já estão alfabetizadas, então ela mesma pode escrever o quadro de rotinas dela e escrever o horário, naquele horário o que é que ela faz e tudo. O importante na construção do quadro de rotinas é que a gente sempre priorize as atividades em que nós queremos que a criança aprenda. E o importante também é a gente mostrar para a criança e fazer esse exercício que está escrito no quadro de rotinas todos os dias. Não adianta você fazer, colocar lá, grudar na parede e esperar que a criança vá ali e olhe. Não, não funciona assim. A gente pega o quadro de rotinas, vai ali junto com a criança e pergunta. Agora a gente acabou de almoçar. O que vem depois do almoço? E a criança vai olhar e assim ela vai aprendendo e vai estabelecendo essa rotina. É uma maneira lúdica essa, e eu posso garantir para vocês que as crianças elas ficam entusiasmadas. E aí quando você for perceber, a criança mesma, ela tá fazendo sozinha, seguindo o quadro de rotinas. Pelo menos foi assim com a Fran. Quando ela aprendeu esse quadro de rotinas assim, desse jeitinho, ela já era maior, tinha 7 anos. Mas desde então a gente vem utilizando. De vez em quando a gente precisa trocar as fotos, precisa atualizar, né, o quadro de rotinas, porque quando a criança tem 6 anos, ela não sabia escrever, ela não tinha lição de casa. Então, quando ela chegar nessa idade, a gente vai introduzir as atividades que ela não tinha antes que ela tem agora. E aí, então, eu vou mostrar para vocês o da Fran, que foi ela que fez sozinha, esse último, né? Ela fez sozinha. E ela decidiu a cor, ela falou, mãe, você bate as fotos e aí eu vou montar o meu quadro de rotinas de acordo com aquilo que ela já acha que é interessante, olha. Então, ela que fez. Então, ela colocou aqui, olha, quando ela acorda, ela colocou o horário que ela acorda, tudo. Ela tomando o café da manhã, ela escovando os dentes, né? Aí depois ela colocou aqui, deixa eu ver o que tá escrito aqui. Sim, ela toma um remédio, todos os dias ela toma um remédio. Então, como a gente sempre esquecia esse remédio, a gente agora tá nessa fase tentando responsabilizá-la mais com essa questão. Então, a gente introduziu o remédio aqui, olha. Então, ela sabe que ela tem que tomar o remédio antes, né, do café da manhã ou junto com o café da manhã. E ela também tem que tomar um à tarde. Aí, ela colocou aqui, olha, ela se vestindo e ela indo para a escola. Aí ela fez um quadro de rotinas maior, porque ela incluiu o momento em que ela volta da escola, a atenção que ela dá para a cachorrinha dela, os cuidados que ela tem com a cachorrinha dela, porque ela tem uma cachorrinha e ela tem algumas responsabilidades. Então ela tem que trocar os tapetinhos, ela tem que olhar a água, ela tem que dar comida, e todas essas atividades ela inseriu nesse quadro de rotinas. Olha aqui, ó. Então, quando ela chega da escola, ela tá brincando com a cachorrinha, depois ela faz a lição de casa, e assim ela foi fazendo, toma banho, até chegar no último movimento do dia, que seria o horário de dormir. Tá certo? Então, assim, toda mudança de hábito e toda mudança de comportamento, ela requer um tempo para acontecer, porque o cérebro vai assimilar para depois colocar em prática. Então eu sempre digo isso, a paciência ela tem que ser infinita mesmo, especialmente porque a criança ela percebe essas mudanças e ela até gosta. A criança ela precisa da rotina. Mas as mães elas têm que se comprometer, ter comprometimento com essa mudança e fazer de tudo que puder para encorajar essa criança. Bom, eu espero de qualquer maneira ter ajudado vocês com essa dica e depois vocês me escrevam se funcionou, se não funcionou, mandem fotografias dos quadros de rotinas de vocês, das crianças.
E é isso, pessoal. Se você achou esse vídeo interessante, se você gostou, eu gostaria de pedir para você compartilhar com seus amigos ou com algumas mamães que vocês conheçam que estejam passando por essa mesma problemática. Se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. Assim, cada vez que eu colocar um vídeo novo, vocês serão avisados. Tá bom? Tchau, até a próxima!